Mesmo combalido, o poeta escreve com sangue. Olá, ouvinte! Inicio este episódio com uma frase do poeta Rogério Silveira. Ele mostra que mesmo doente ou debilitado, aquele que nasceu com o dom de escrever versos, metaforicamente dá o próprio sangue para nascer a próxima poesia. Rogério será o terceiro artista apresentado a vocês aqui no Versos e Becos. De mesa em mesa, no mercado cultural, estrada de ferro ou em caminhadas de 10 quilômetros na cidade de Porto Velho, Rogério viaja diariamente pelas ruas da capital de Rondônia em busca de divulgar o próprio trabalho. Ele é natural de São Bernardo do Campo, cidade na região metropolitana de São Paulo. Veio a Porto Velho em 2004 e por aqui ficou. Rogério Silveira, 54 anos e vivendo aqui em Porto Velho, que é o lugar que eu escolhi para viver. Rogério sofreu uma perda irreparável nessa época e depois disso encontrou inspiração para começar a escrever. Pois bem, eu perdi uma filha em 2004, com 12 anos, acometida com câncer cerebral. Na época eu perguntava para ela, filha, o que você quer de presente? Reiteradamente ela me pedia livros. O que só pede livro, papai? Quero ser uma escritora. Olha o legado que eu recebi. Rogério traz um prólogo na própria história como escritor e conta que em 2007 passou a integrar o sistema prisional de Porto Velho e cumpriu pena por tráfico de drogas. Como sabia que ficaria recluso por anos, ele resolveu utilizar o tempo ocioso para investir em conhecimento. Ele desenvolveu o hábito da leitura. Com isso, chegou a ler mais de 200 livros durante o período em que esteve recluso. Rogério também desenvolveu o hábito da escrita e estava sempre acompanhado do que ele chama de fiéis escudeiros, o papel e a caneta. A partir de 2012, Rogério passou a atuar como facilitador do projeto Asas de Papel dentro do sistema prisional. A iniciativa tinha como objetivo o incentivo à educação por meio da leitura. A decisão também partiu da influência que o poder da leitura exerce sobre o poeta. Em Rondônia, foram inauguradas 9 bibliotecas em penitenciárias, fruto desse projeto do qual Rogério participou até o ano de 2015. Eu comecei a escrever em 2007, quando eu fui preso com 120 quilos de droga. Passei 4 anos dentro do sistema prisional e os livros mudaram a minha vida. Esse é o diferencial. Já que era inerente passar 4 anos dentro do presídio, eu ocupei meu tempo com leitura. Li uns 200 e poucos livros e tal. Aí que o diretor falava assim, cara, esse cara é doido, mano, manda ele pra psicóloga. A psicóloga falou, não, esse cara é muito esclarecido. Eu ocupava o meu tempo com coisas produtivas. E foi por isso que eu implementei o projeto Asas de Papel. Quem quiser conhecer lá no YouTube, só digitar. Eu cuidei aqui de 5 bibliotecas dentro do sistema prisional aqui. Enio Pinheiro, Vale do Guaporé, Presídio Caminino e Urso Panda. Foi investido R$250 mil e eu fiquei 3 anos à frente desse projeto. Hoje ele já tem vida própria e eu tenho a grata satisfação de ver pessoas que passaram pelo projeto, que são egressos hoje, já têm mestrado na Universidade Federal e está trabalhando no governo, transformando vidas através da educação e cultura. A transformação social percebida no trabalho de Rogério e experienciada por ele mesmo mostra o impacto do estudo e da leitura na vida das pessoas. Rogério passou a produzir não só poesia, mas também outros gêneros literários. Todos eles evidenciam os diferentes sentimentos que uma pessoa pode sentir. Poesia, ficção, romance e contos. Todos têm um fundo poético em comum. Falar sobre amor, falar sobre dor, transformação e aquilo que nos move para poder transformar-nos como um ser humano melhor. O cotidiano de Rogério pelos becos de Porto Velho é marcado pela interação com os moradores da cidade. Ao observar de longe a dinâmica de Rogério, notei alguns pontos interessantes. Ele se aproxima de pessoas em grupo ou sozinhas e começa a declamar suas próprias poesias. Ele sempre utiliza de uma interpretação marcante, o que convida o ouvinte a querer saber o que vem a seguir. Ele oferece ao final os próprios trabalhos que estão atualmente disponíveis de maneira digital. Hoje em dia é assim, normalmente eu tenho os meus livros impressos, mas quando eu não tenho, eu ofereço de forma digital. Eu vou de mesa em mesa, de bar em bar, aqui pelas ruas de Porto Velho, e ofereço esse trabalho. E as pessoas que se compadecem com o meu trabalho colaboram e eles recebem lá o e-book. E em breve
esperamos ter livros impressos novamente. Rogério tem algumas rotas definidas pela cidade e busca sempre aqueles locais mais movimentados, com o objetivo de alcançar um público maior. Mas ele nem sempre segue essas rotas de forma fixa. Às vezes ele anda muito mais do que o esperado quando sente que precisa. Mercado cultural, aí subo aqui, Porto do Sol Gastrobar, Miranda do Madeira e o restaurante Tacacá Paraense ali. Então ali eu já consigo poder trazer um pouquinho para o pessoal, mas quando a gente não consegue o objetivo, vamos andando pela cidade, em qualquer lugar. Sabe por quê? Não importa onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem a minha poesia, não tem graça. Rogério conta que nas rotas seguidas por ele é bem recebido pelo público e há uma compreensão da importância e profundidade do trabalho dele. Às vezes uma ou outra pessoa não consegue entender as poesias ou não é receptiva, mas o que interessa a ele são aquelas que absorvem as palavras dele. Normalmente é muito bem. Tem algumas pessoas que não entendem, né? Mas eu relevo. E aí eu faço uma reflexão seguinte: as pessoas que me maltratam, eu falo assim, é o tipo de ser humano que eu não quero ser. E na maior parte das vezes, as pessoas conseguem entender e ajudam no meu trabalho. É isso que importa. Rogério leva o trabalho dele para outros lugares, para além do projeto Asas de Papel. Ele realiza palestras em escolas públicas e espaços voltados para o acolhimento e atendimento de pessoas em situação de rua, como o caso do Centro Pop Dom Moacir Grec. No Centro Pop, Rogério apresenta o próprio trabalho de forma não comercial. Ele busca contar a história dele para os acolhidos e mostrar a mudança de vida que conquistou por meio da escrita, em uma tentativa de influenciar mais pessoas a conhecerem o potencial da leitura. O escritor conta que o passado dele não fechou nenhuma porta nos lugares onde se apresenta, e sempre foi bem recebido por todos. A busca de Rogério é por fazer com que as pessoas absorvam o potencial transformador da leitura. Além do projeto lá de leitura, como eu falei, eu dou palestras nas escolas, vou lá no Centro Pop. Eu tento levar um pouquinho da educação e cultura como meio de inserção e transformação social. Então é assim, além das praças, além dos restaurantes, escolas e tal, a gente leva isso aí para as pessoas, tentando transformar vidas. Esse é o objetivo. Eu vou às escolas e o tema é transformando vidas através da educação e cultura. Aí eu conto um pouquinho da minha história e falo como os livros mudaram a minha vida, né? Aí eu tento fazer com que os jovens se atinem para que eles não possam se perder pelo caminho, né? E fazer com que o conhecimento faça a diferença na vida deles. É isso aí. Rogério se considera um sonhador. Ele compreende a atuação dele com a escrita como algo que o proporciona uma vida mais justa e tenta transmitir isso a outras pessoas. Eu nem me considero artista de rua, poeta, nada. Eu falo que eu sou um sonhador. E aí eu vejo o espelho de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e eu poderia estar ali, mas o meu trabalho consegue me fornecer os subsídios necessários para eu viver de uma certa forma dignamente. Então é isso que eu tento espelhar para as pessoas, que por mais difícil que seja, você tem uma oportunidade, tem uma escolha. Só depende de você. E por falar em sonho, Rogério tem um sonho simples. Ele não almeja uma materialidade exagerada. Busca apenas conquistar um veículo para viver livremente por aí. O meu sonho será realizado em breve, comprar minha Kombi, transformar no motorhome, adotar um caramelo e vamos ser felizes por aí. É isso aí. Eu não tenho mais, eu não almejo mais coisas que eu almejava antigamente, pois isso me levou à derrocada. Então hoje o meu objetivo é simples, é esse: tentar transmitir sentimentos e valores para as pessoas. Rogério Silveira relembra do primeiro momento em que começou a declamar poesia na rua. Eu vou retroagir a quando eu saí do presídio, dia 17 de outubro de 2011. No dia 18 era o aniversário da minha esposa, aí eu pude ficar em casa por alguns dias. Aí eu fiz algodão doce e fui declamar poesia pela cidade.
mostrar que o ser humano é passível de erro, mas também passível de transformação. É o livre-arbítrio. São as nossas escolhas que fazem de nós o que somos. Se continuar fazendo o que sempre fez, continuará sendo o que sempre foi. Nada muda, a não ser que você faça mudar. E eu busco isso. Pois na diversidade comprova-se o valor de um homem, mas é a convicção da vitória que o direciona ao sucesso. A vida de Rogério como escritor mudou completamente depois daí. O escritor tem 8 livros lançados: Crônicas, Reflexões e Poemas, lançado em 2012, Um Bocado de Prosa, Um Dedo de Poesia, O Paradoxo Sou Eu, lançado em 2013, e o livro Conflito Iminente, O Desafio no Caminho da Conquista, de 2014. Somente no ano de 2024, o escritor realizou nada mais, nada menos que 4 lançamentos. As novidades do escritor são Sem Eira Nem Beira, Impropério Poético, Pitorescos Relatos de um Conquistador Barato e Poesia e Café na Estrada. Em cada livro, uma diferente abordagem. Em alguns, uma maior contemplação poética. Em outros, críticas acentuadas e histórias mais realistas. Por aqui, ele nos apresenta um trecho da poesia chamada A Vitória da Vida, que faz parte do livro Impropério Poético. A vitória da vida. Pra, ratatá, ratimbum, derrubaram o meu castelo, mas um menino sem chinelo, lugar comum, dialeto, dia torpe, mais um menino sem chinelo, lugar comum. Eu poderia me alongar, mas eu não vou, sabe por quê? Eu acho que só o preâmbulo já vai. E a gente tem que enaltecer a vitória da vida, né? Então, o conhecimento é libertador. Então, garotada, vamos estudar. A inspiração de Rogério nasce das maneiras mais simples, às vezes inesperadas, mas surge também a partir da motivação do trabalho dele. Eu durmo, quando eu chego ou no hotel onde eu durmo, ou quando estava no meu apartamento, com o caderno e a caneta do lado. Aí eu acordo, estou ouvindo uma música ou uma palavra, isso é inspiração. A inspiração, ela é muito relativa, né? Pode ser aqui, ali ou não. E às vezes no outro dia eu olho e falo assim, isso. É deixar fluir. Isso é o processo de inspiração. Quando a gente consegue contagiar as pessoas, quando você leva palavras ou a escrita e tal, talvez isso também inspire nelas uma motivação para seguir adiante. É esse que é o meu processo de criação. Rogério, ao pensar no próprio processo de criação, ficou inspirado a declamar a poesia Falta-me, presente no primeiro livro dele, Crônicas, Reflexões e Poemas. Eu vou falar uma que é muito emblemática. Falta-me. Falta-me, por vezes, dignidade. Falta-me vontade de trilhar outro rumo. Falta-me até mesmo o simples desejo de seguir. Falta referência distinta. Falta tinta, o papel, o motivo. Falta algo mais. Falta olhar no olho. Falta o tato necessário. Falta o espaço mínimo ao contraponto. Falta o teu rosto. Falta insurgir-me com o comodismo. Falta dizer e ouvir que te amo. Falta dizer que preciso de ti. Falta tanto e tão pouco. Falta capacidade de compreensão. Falta razão. Falta prudência. Porém jamais deixarei faltar a paixão, o sabor e o desejo, pois mesmo que o restante me falte, não quero que falte a tua divina presença. Falta amar-me verdadeiramente, assim por si só não me faltará nada mais. Esse é o meu maior combustível. Rogério Silveira. A poesia intitulada Desejo, que Rogério apresenta agora com muita emoção, fala sobretudo acerca de erros, acertos e ressignificação da vida. As palavras do poeta carregam reflexões que se chocam com as experiências marcantes da vida dele. E isso se evidencia na forma como ele se entrega durante a declamação. Desejo, resquício sobejo, que enfim se aproxima, pois de mim se compadece. Desejo, enlevo da alma, da vida, liberdade, em teu seio busco guarida, e em teus braços o desejo de felicidade. Desejo de amar, de viver,
És o regente da minha existência, pois a prudência te incumbiste de mentor e guardião do nobre e do sensato. Desejo por vezes ingrato, porém tolerante, preserve-me do inesperado. Assim, restitui por definitivo o brilho e a alegria, como marco e alicerce quanto mais do futuro que te apraz, insurgente. Desejo aplaca o ímpeto e exalta a prudência, pois na tua magnificência me concede o êxtase. Desejo, já não és apenas um objetivo, estás intrínseco em minha essência. Desejo, por si só, transformaste em néctar divino o âmago nefasto dos tempos inconsequentes. Rogério Silveira. Mostrar que o ser humano é passivo de erro, mas também passivo de transformação. É isso. Rogério traz ainda um prólogo de um dos livros dele, O Sem Eira Nem Beira, com a história de Severino. Severino é um pai pedreiro que arduamente tenta realizar o sonho da filha de se formar em uma faculdade. Severino faz tudo. Homem trabalhador. O suor escorre pelo corpo. É mais um dia ao longo dos seus 50 anos. Mais uma obra concluída e o pagamento ao requisitado pedreiro não é suficiente para a realização do sonho de sua filha única, Gabriela, seu maior tesouro, menina frondosa, de traços belos, determinada a entrar na faculdade, quer ser doutora, operadora do direito, desembargadora. Por mais que trabalhe, o sonho cada vez mais distante, e os olhos, os quais vertem lágrimas, temperam o alimento do dia. Determinado era também Severino, um mestre de obras, um doutor por excelência. Diploma este construído em cada tijolo assentado, em cada retoque, em cada pintura. Deixo a minha terra querida, leve-te junto, filha. Vamos para a cidade grande. O trabalho será o capital dos teus estudos. Olha a placa, contratas pedreiro, construirei esta universidade com carinho. Em 2 anos, você aqui estará. Promessa essa embalada ao som de Zé Geraldo. A música que toca no rádio é Cidadão. E ele diz, no meu caso não, você aqui estará. Esta música retrata um lugar que por vezes o pobre constrói e o filho não pode frequentar, né? A história de Rogério apresenta o poder da leitura e da escrita como agentes de transformação social. Ela nos mostra como o conhecimento pode mudar toda a rota de uma história e permite que os protagonistas de nossas vidas, ou seja, nós mesmos, caminhemos por lugares repletos de luz. E Rogério nos deixa com uma reflexão já trazida antes, mas que ele considera pertinente. Para encerrar é o seguinte, são as nossas escolhas que fazem de nós o que somos. Se continuar fazendo o que sempre fez, continuará sendo o que sempre foi. Nada muda a não ser que você faça mudar. Os livros mudaram a minha vida. E é isso que eu tento trazer para os jovens, para as pessoas aí. Pois no limiar da esperança, repouso em meus braços os anseios e os mistérios que encontrarei pelo caminho. Rogério Silveira. Uma poesia de Rogério Silveira foi transformada em música. O amigo Gras Belfort leu o poema Aviso aos Navegantes e sugeriu musicá-lo. Rogério inicia a gravação de Aviso aos Navegantes fazendo uma declamação. Gras Belfort comanda o som junto com a banda Som de Gras, na qual ele é vocalista. A produção foi exibida inclusive na Rádio Galère, na França. E por aqui encerro este episódio deixando você com o som de Aviso aos Navegantes. Obrigada por nos ouvir e fiquem ligados que vem muito mais por aí. Tchau, tchau e até a próxima. Aviso aos navegantes, portos, solidão, de ventos e velas, de belas paisagens, de belas paragens, de algo incontido, de tudo contigo. Porto Belo, velho amigo, no caos eu fujo, no seu cais me abrigo, não prendo nenhum pensamento, viajo sem sair do lugar, vivendo e aprendendo, observando e absorvendo.
página, vira e revira a vida, procura uma bússola, esqueça os pontos cardeais, procura minha estrela guia. Aviso aos navegantes.